Boa noite! Hoje a gente vai falar sobre o descobrimento dos sons pela criança na primeira infância. Então, tava tocando aqui, brincando com o meu ukulele. Para quem gosta aí, para quem sabe tocar, eu dou algumas dicas aí também sobre quem toca, quem gosta de tocar algum instrumento. Mas não é obrigatório, não é pré-requisito para musicalizar uma criança, né? E o assunto que a gente vai falar hoje é sobre musicalizar as crianças. Não, na verdade não é musicalizar, na verdade é apresentar o mundo sonoro para as crianças. É participar desse descobrimento de sons, né? E o reconhecimento e a diferenciação desses sons na primeira infância. É muito legal estar aqui hoje mais uma vez, poder falar ao vivo para vocês. É muito gratificante poder estar aqui passando esse meu conhecimento, né? essa bagagem que a gente tem sobre música e sobre bebês, um pouco da experiência de sala de aula e um pouco da experiência como pai também. Então eu tento, né, passar um pouco aí para as pessoas para tentar ajudar outras famílias, tá? Então, para quem não me conhece, o meu nome é Mário Schmidt Neto, eu sou professor de música e eu ensino você a ter um filho nota 10 utilizando a música. E hoje é o que a gente vai falar sobre. Hoje eu soltei um reel sobre o desenvolvimento cognitivo, né, e como a música auxilia o desenvolvimento cognitivo e aonde ela pode trabalhar, né, e quais são as funções cerebrais aí que a música acaba trabalhando também, né? Então, falando sobre a trajetória do reconhecimento de sons e o descobrimento do mundo sonoro. Como pais, como família, né, como cuidadores principais, quem não é pai, mas cuida de uma criança ou é padrinho ou participa, né, ativamente aí da primeira infância de uma criança, a pessoa vai entender a oportunidade que é poder participar disso e é um privilégio, né? É fascinante ver uma criança descobrindo a música, descobrindo os sons, descobrindo o universo por meio dos sons, né? Então é uma oportunidade gigantesca para quem é pai de participar disso. É por pouco tempo que a criança tem essa atenção toda voltada para os sons e para o descobrimento, né, do universo por meio dos sons. Então, se a gente conseguir usar isso para criar uma conexão maior com a criança desde quando ela nasce, até antes já, né, a gente pode falar um pouquinho depois ali, antes de nascer a gente já pode começar a estimular essa criança, tá? Mas eu queria falar mais da oportunidade que os pais têm de participar, né, e como isso é rico, como esse conhecimento agrega, e os pais sabendo disso e se preocupando com isso, eles podem trabalhar de forma positiva e usar essa curiosidade, usar esse sensorial da criança de forma a criar ainda mais vínculo com a criança, tá? Então, é sobre isso, né, que a gente, ao longo da vida, a gente vai perdendo essa sensibilidade, né, não só com sons, mas os sons é um dos principais que a gente percebe, assim, que a criança, quando ela é bebê e até 1 ano, 2, ela presta muita atenção naquilo, em tudo, assim, né, tudo ao redor, mas cada som novo é uma descoberta, cada instrumento, o som de um caminhão é uma novidade, uma buzina de um carro, o som do avião, o som do helicóptero, cada vez que passa um helicóptero é uma festa, todas as crianças brincam. Então, a partir de cada idade, assim, elas vão crescendo, elas vão perdendo essa sensibilidade, esse interesse pelos sons diferentes, né? Então a gente tem que aproveitar isso na primeira infância e identificar os sons e mostrar para elas e apresentar esses sons de uma maneira que a criança possa aproveitar também e que ela se interesse, né? Então a gente pode usar isso durante toda a infância aí, esse interesse pelos sons das crianças. É bem benéfico, tá? Eu sei dessa importância, eu sempre acreditei muito na educação, eu fui uma pessoa que
eu fui para essa área da educação, né, porque eu acredito muito na educação. E quando eu comecei a estudar, eu acredito que a gente pode mudar um país por meio da educação. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a perceber o quanto a gente transforma as vidas das pessoas, mas principalmente uma criança transforma a vida de uma família inteira. Então, o que a gente consegue trabalhar com uma criança, aquilo ali reverbera para toda uma comunidade, porque a gente vive em comunidade, a gente vive numa sociedade, tá? E o meio melhor e mais eficaz de mudar e de melhorar a nossa sociedade é trabalhar com as nossas crianças. Eu acredito que a música é uma ferramenta essencial, né, na vida, mas ela é uma ferramenta de mudança, é uma ferramenta de aprendizado. Ela não só desenvolve o intelectual como um todo, tá? Mas a música ela desenvolve, além do intelectual, o social e o emocional, esse vínculo familiar, tá? Esses vínculos de amor com a família e os vínculos que ela vai ter com os amigos mais próximos. Isso ela vai levar para a vida inteira, tá? E essas conexões que a gente faz ali na primeira infância, elas são muito, muito importantes, tá? Eu queria deixar aqui então para vocês essa minha declaração de que eu acredito na educação, eu acredito que o que eu passo aqui pode influenciar e pode ajudar muitas famílias, muitas outras pessoas, né, que também podem se beneficiar. Então eu passo algumas informações, eu falo do que eu vivi, do que eu acredito, do que eu estudei, eu trago alguns estudos técnicos, eu trago algumas informações, e quem tiver alguma coisa para acrescentar também pode deixar aqui nos comentários, eles estão abertos, tá? Quiser fazer alguma colocação, tá? Então, assim, eu acredito no desenvolvimento, eu pratico a musicalização para desenvolver as minhas filhas. Eu usei isso durante 10 anos em sala de aula, então eu tenho um histórico como professor. Hoje eu tenho um histórico familiar, então eu continuo usando o poder da música. Eu tenho uma prova viva em casa de como a música desenvolve, como a música cura por meio da minha própria filha. A minha filha foi um milagre, muita gente acredita que foi um milagre, mas eu acredito que na verdade foi estudo, foi desenvolvimento, foi a medicina, né, os médicos. Claro que, né, o poder divino aí a gente não pode nunca negar, mas a gente ia atrás de informação, a gente ia atrás de tratamento, né? E a musicalização me ajudou muito nesse sentido, no desenvolvimento cerebral da Madalena. Para quem não sabe o que aconteceu, volta umas 2 lives ali que eu falei sobre isso na live com a Kelly, tá? Então, é sobre isso, né? Os pais precisam se comprometer. Eu estou comprometido a trazer informação para vocês da melhor qualidade, o que eu acredito e o que eu passei e o que eu vivi. Tá? As provas vivas são diárias, eu trago aqui o que eu vivi e o que eu conheço. E eu preciso do comprometimento dos pais, que acreditam nisso também, que acreditam que o futuro do nosso país e da nossa sociedade são as crianças. Eu acredito que esses pais também queiram se comprometer, né? Com a educação e com o desenvolvimento dos filhos. Então eu trouxe algumas, como eu estava falando aqui, sobre a importância, né, do desenvolvimento e como a música pode ajudar a desenvolver as crianças na primeira infância, né? Então hoje a ciência já sabe que as crianças começam a desenvolver, elas já começam a escutar, né? O feto já começa a perceber sons a partir da 20ª semana dentro da barriga. O principal som que essa criança vai ouvir é a voz da mãe e alguns barulhos ali internos do corpo da mãe trabalhando. Mas ela já percebe alguns sons externos, tá? A criança já consegue perceber e ela, muitas vezes, ela responde a alguns sons. Então, por isso, você pode falar com a criança, você pode se comunicar, as pessoas que estão mais próximas da família, né? Por isso que é importante cantar, você pode apresentar música, é muito interessante quando a gente vê, quando a criança sai, parece que ela reconhece a mãe de primeira. Então, o estímulo sonoro é um dos principais. Faz, né? Claro que tem cheiro, tem hormônios e tudo mais, mas a voz, nós somos seres que somos guiados pela voz, né? Pelo som, tá? Então a voz da mãe é uma coisa que acalma,
ela dá acalento, ela gera essa conexão emocional e ela dá segurança para a criança. Então a mãe que fala bastante com o bebê, a mãe que canta para o seu bebê, a mãe que gosta de estar ali desenvolvendo essa parte sonora da criança, ela vai ter um vínculo com certeza muito mais forte, mais fortalecido, e uma criança com mais calma, mais segurança emocional ali no colo, tá? Então, claro, como eu falei, a partir da 20ª semana o bebê começa a perceber os sons, e ele responde algumas vezes, né, aos sons, quando conversa com a barriga, dá aqueles chutinhos, ele começa já a perceber, tá? Quando ele começa a ficar maior, claro, né, as respostas são perceptíveis, mas o interessante é que a gente é guiado pelo som a vida inteira, tá? Não só dentro do útero, quando a gente sai, nós usamos música para nos comunicar desde sempre, né? E o sistema auditivo, né, esse sistema auditivo que a gente tem, que é de reconhecimento de som, ele é um dos últimos a se desligar também quando a gente morre. Tá? Isso também tá provado. Então, um dos últimos a parar de funcionar é o sistema auditivo. Então, é bem interessante essa parte. É um dos primeiros a começar a funcionar e um dos últimos a desligar. Então, os sons fazem parte do nosso universo. Tá? E quem aprende a se comunicar através dos sons tem vantagem. Né? Então, se a nossa criança aprende a se comunicar melhor, ela aprende a interpretar os sons, ela aprende a reconhecer diferenças de sons, essa criança tende a ter uma melhor comunicação na vida inteira, em qualquer área, tá? Bom, o nosso ouvido, ele capta de 20 Hz até 20.000 Hz, né? Então é a frequência mais baixa e até a frequência mais alta. O que são Hertz? Hertz são ondas sonoras, né? São as medidas de onda. Então 1 Hz é uma onda por segundo, então 20 Hz são 20 ciclos por segundo, 20.000 são 20.000 ciclos. Essas frequências, elas são interpretadas pelo nosso ouvido, e dependendo da frequência que ela está sendo tocada, a gente consegue identificar as notas musicais. Então, quando a gente fala de música, o cérebro está interpretando sons e está combinando esses sons. Ele está interpretando, por isso que a gente tem música que a gente gosta. Quando a gente ouve alguma coisa desafinada, alguma coisa que não, é um som que não combina, tá? Os músicos, né, vão saber melhor explicar isso, mas os sons que eles são dissonantes, que a gente fala, são choques de onda, são choques de ondas sonoras que o nosso ouvido não consegue interpretar. Então o nosso cérebro, ele capta pelo ouvido, e o cérebro não consegue identificar aquelas ondas. Então esse choque de onda, ele acaba tendo um som de vibração, tá? Não é aquele som de vibração com harmonia. Por isso que a gente chama de harmonia na música, é quando esses sons estão combinados. Então é muito prazeroso ouvir a música, por isso que a música é prazerosa, porque esses sons combinam, isso dá uma sensação de relaxamento na criança, tá? Quando a gente canta. Alguns intervalos entre as notas, também eles são utilizados na primeira infância, tá? Os intervalos de terça maior, terça menor, eles funcionam bem para a musicalização infantil. Mas aí é um assunto para um pouco mais tarde. Hoje eu queria mais falar sobre isso, sobre como o cérebro interpreta esses sons que a gente ouve dentro dessas frequências entre 20 e 20.000 Hz. Né? Então, o nosso cérebro está trabalhando, ele está fazendo cálculos que a gente nem imagina que estão acontecendo. Né? Então, o Pitágoras já descobriu isso, essa relação entre a matemática e as ondas sonoras, e ele fez alguns cálculos, e existem fórmulas para calcular isso, né? E a gente consegue fazer alguns testes que conseguem identificar isso e mostrar de forma prática. Mas uma forma muito simples de mostrar isso é com instrumentos musicais, né? A gente pode mostrar que um Lá, por exemplo, ele vibra 440 Hz, né? Mas se eu dobrar essa frequência e ficar 880 Hz, ele vai soar a mesma nota Lá, porém uma oitava acima, ou seja, 8 notas acima. Então essa relação das notas, o Pitágoras descobriu, né, que se ele ia subindo a frequência, as notas poderiam se combinar em novas escalas ali. Então foi essa descoberta que ele fez por meio de
teorias matemáticas, enfim, ele escreveu isso, deixou isso documentado, e por isso que a gente sabe até hoje, né? Mas isso há 2.500 anos atrás, faz muito tempo. E até hoje tem gente que não consegue afinar uma nota. Tem gente que não consegue entender a relação da música e o porquê que a música é usada, né? Para o desenvolvimento, né? E para as pessoas que gostam de estudar. Mas por que a música é utilizada? Porque a música, você não consegue ignorar muitas vezes a música, tá? Você usa a música para concentração, e principalmente na primeira infância, a música ela tem uma relação de concentração, porque você está ouvindo. Se você insere na atividade alguma coisa relacionada a movimento, o corpo fica voltado totalmente para aquela atividade, porque o cérebro tem que se concentrar naquilo ali, porque envolve o movimento que está relacionado com a música que a gente está interpretando e aquilo que a gente está entendendo e botando o movimento junto. Então a gente acaba, a criança, a gente, né, eu digo, o adulto junto, mas a criança também, a atenção fica totalmente focada ali. Isso trabalha muito a atenção, por isso a parte cognitiva de atenção é muito forte na música, tá? E ela é utilizada para isso. Eu utilizei música durante a minha vida também, muitas vezes, para estudar. Eu gostava de estudar, não para ouvir música, porque a música tira a minha atenção, porque eu fico pensando nos sons que eu estou ouvindo, nos acordes, nos instrumentos, eu fico prestando muita atenção. Mas quando eu estava estudando, eu estava em silêncio, mas a minha cabeça faz muito barulho interno. Não sei se algumas pessoas aí têm tem muito ruído dentro da cabeça. Então, quando eu começava a me dispersar muito, eu li uma página, li duas, mas eu estou na terceira página, não lembro mais o que eu tinha lido na página anterior. E aí eu preciso estar voltando. O que eu fazia? Eu pegava um instrumento, eu começava a tocar, porque o violão, ele envolve não só os movimentos da mão, mas eu tenho que pensar o que eu vou tocar, no tempo que eu vou tocar e o som que está produzindo, se ele está combinando ou não. Então isso faz com que a minha atenção se volte totalmente para o instrumento. No caso, tocar um instrumento, mas isso funciona também com a voz. Se a gente for cantar uma música, tu tem que pensar nas notas, na afinação, na sequência da melodia. Isso faz com que a nossa atenção volte totalmente para o cérebro. E aí, voltando a atenção e a concentração, eu voltava para o estudo. Isso é muito interessante de pensar como a música, né, me ajuda até hoje a desenvolver a concentração. Quando eu preciso me concentrar até hoje, eu pego um instrumento musical e eu volto para aquela atividade. Então a música para mim sempre teve muito relacionada à concentração. Tanto que eu não consigo fazer duas coisas ouvindo música, fazer qualquer coisa ouvindo música, eu não consigo fazer porque me dispersa, tá? Eu fico muito disperso com música porque eu tendo a prestar atenção na música, tá? E por tocar e por cantar, eu começo a prestar atenção na afinação, nos instrumentos, enfim. Porque a música me traz essa atenção. Porque desde criança eu tive uma musicalização, né, um desenvolvimento musical, e desde criança a minha tendência é estar prestando atenção na música. Então a música para mim é para apreciar, é para dançar, é para curtir, é para prestar atenção, é para se emocionar. Então a música ela tem um papel fundamental de protagonista, na minha visão, tá? Então eu não consigo deixar uma música de fundo assim, até me incomoda muito quando eu chego em algum lugar e tem música de fundo. Esse conceito de música de fundo para mim sei lá, não consigo entender muitas vezes. Desculpa, acabei batendo aqui. Eu não consigo entender esse conceito de música de fundo, porque não existe música de fundo para mim, a música sempre... E eu fico tentando prestar atenção, então acaba que eu, né, me atrapalha. Eu não consigo ouvir música e conversar com alguém ao mesmo tempo. Para mim, me atrapalha totalmente, tá? E eu lembro que, voltando a falar, né, das vibrações de som e do som, né, na vida, a gente estava falando do descobrimento dos sons. E aí eu me lembro quando eu era criança, eu sempre gostei muito de andar de bicicleta. E quando eu estava andando de bicicleta, quando criança, indo para a escola, eu ia para a escola e o caminho era de estrada de chão. E a estrada de chão sempre fica umas pedrinhas. E eu lembro do rodado da bicicleta, do pneu da bicicleta em cima das pedrinhas. E esse som, ele até hoje para mim é muito, muito nítido na cabeça. E eu lembro
o vento passando pelas minhas orelhas e produzindo aquele som. E eu ficava imaginando se todas as pessoas ouviam aquele mesmo som quando pedalavam, quando o vento batia na orelha. Se era o mesmo som que eles ouviam, ou se o tamanho da orelha influenciava naquele som, se o vento mais forte ou mais fraco influenciava. Eu ficava pensando nisso, né? E depois de muito tempo, assim, isso, né, eu ficava pensando sobre isso, assim, sobre interpretando os sons. E quando começava a chover, eu ficava pensando e ouvindo o som da chuva batendo, né, nas árvores e batendo nas folhas e caindo no chão, eu ficava pensando naquele som. E eu pensava, nossa, como tem som por tudo, né? Quando a gente parava para pensar assim, quando a gente parava para analisar e para escutar. Então eu ficava me perguntando, será que todo mundo ouve as mesmas coisas que eu? Na mesma frequência, na mesma nitidez? Será que muda isso de pessoa para pessoa? Assim, me perguntava também com as cores. Será que o vermelho que eu enxergo é o mesmo vermelho que as pessoas enxergam? Ou será que alguém me falou que aquilo ali é vermelho e eu só acreditei, só que eu enxergo um vermelho diferente de outras pessoas, uma tonalidade diferente? Isso é uma questão que sempre ficou na minha cabeça. E sobre o som também, né? Sobre o som. Se o som é propagação de onda, e ela é medida, essas ondas são medidas, eu fico pensando que o ouvido humano, ele percebe uma frequência, né? Um intervalo de frequência entre 20 e 20 mil Hz. Além disso, né, a gente não consegue ouvir. Então, o que passa dessa frequência é som ou não é? E abaixo disso, né, é som? Então, fica o questionamento aí, né? Será que faz barulho? Né? Aquela história, se cai uma árvore na floresta e não tem ninguém para ouvir, não tem nenhum ouvido para captar, ela fez barulho ou simplesmente ela propagou ondas pelo ar? Então, o que será? Né? É uma questão para se desenvolver. Assim, esse tipo de curiosidade, voltando lá, linkando com o que eu estava falando no início, esse tipo de curiosidade é o tipo de curiosidade que as crianças têm. Né? Então, se a gente voltar no tempo e a gente perceber e se conectar com a nossa criança interior, a gente vai perceber o quanto a gente deixa passar de coisas maravilhosas, né, na nossa vida, porque a gente para de ser perceptível, a gente para de perceber esses sons, a gente para de realmente não só perceber, mas agradecer, né? Agradecer e ver o quanto é maravilhoso, né? Esse nosso planeta, essa nossa vida aí. Então é uma coisa bem interessante a gente ver que as crianças têm isso vivo, né? Elas têm isso tão recente assim. Tudo é um descobrimento, tudo é mágico, tudo é lindo, tudo é curioso, né? E a gente perde essa curiosidade ao longo do tempo, quando a gente vai envelhecendo, né? Então eu acho que isso é conectar com essa criança interior e voltar a sonhar, né? A gente passa a vida como se estivesse num piloto automático e a gente para de apreciar os pequenos momentos. Quando a gente tem filho, quando a gente convive com uma criança, a gente percebe quanto esses pequenos momentos eles são importantes na nossa vida, né? O quanto aquilo é mágico, o quanto aquilo é único, assim, aquele momento não vai voltar, tá? Então é isso mesmo, a gente perceber o quanto isso é mágico, o quanto isso é bonito e o quanto isso é especial, tá, naquele momento. Então os pais que têm essa percepção e que têm essa vontade ali de participar do desenvolvimento dos filhos, eu acho muito, muito legal, né? E eu fui perceber isso quando eu estava na faculdade de música e eu estava fazendo estágio já, e aí uma professora de metodologia resolveu fazer um passeio sonoro. Eu fiquei pensando, nossa, aquela galera ali com 20 e poucos anos fazer um passeio sonoro, o que é isso? E aí ela pediu pra gente passear pelo campus e anotar todos os sons que a gente ouvia. E aí a gente pegou um caderno, né, uma caneta, em silêncio, então ninguém podia falar, só ia anotando. E a gente foi anotando esses sons todos e a gente voltou para a sala. Depois desse passeio, a gente deu um passeio no campus e voltou. Depois que a gente voltou, e as pessoas começaram a falar sobre. Daí a gente fez uma roda e começou a compartilhar aquelas anotações, né, de cada aluno.
E aí as pessoas começaram a compartilhar e mostrar, e a gente começou a perceber o quanto a gente não percebe os sons, quantos sons existem ao nosso redor e quantos sons fazem parte da nossa paisagem sonora que a gente nem percebe, né? E o quanto a gente deixa de perceber as coisas e vai num piloto automático. E isso conforme a nossa vida. E se a gente volta para trás de novo, volta para a nossa criança interior, a gente pode perceber isso e tentar trabalhar da melhor forma para a gente voltar a ser um pouco mais... como é que eu vou dizer? Ter mais empatia, ter mais felicidade, perceber as pequenas coisas, os pequenos momentos e valorizar a nossa vida, tá? Então, é isso, eu queria deixar essa reflexão aqui para vocês, né? E falar que a música, por estar intimamente ligada com a matemática e com o desenvolvimento lógico, né? Por isso que ela desenvolve essa parte cognitiva, tá? Então a música tem melhoria na concentração, disciplina, aumento da empatia e habilidades sociais, quando a gente trabalha ela de forma social, né, com pessoas ou com outras pessoas, aliás, e desenvolvimento de habilidades cognitivas, né, na concentração, na memória, né, quando a gente aprende alguma coisa nova, né, e principalmente na criatividade, quando a gente ouve. Tá? Então esse fortalecimento dessas habilidades e o fortalecimento dos laços familiares, né? Os pais que usam a música ao seu favor para desenvolver, que é a minha proposta aqui, tá? Esses pais têm uma vantagem competitiva e os que aprendem a usar de forma positiva isso têm um passinho mais à frente ainda. Então, com certeza, as pessoas que querem usar isso e que usam isso a favor da educação dos seus filhos vão ter uma vantagem, tá? É sobre isso que eu venho falar aqui, é sobre isso o meu método e é sobre isso que eu trato no meu e-book também, que a gente tem um e-book Musicalização para Pais, que ele tá aqui o link na bio, para quem